Mestre Jesus, mais um dia que estamos em torno dos ensinamentos de Jesus. A cada dia, uma nova oportunidade de entendermos, de estudarmos. Jesus teve tantos ensinamentos para deixar para nós que nós podemos fazer evangelho todos os dias da nossa existência, que ainda teremos coisas para aprendermos. Nos auxilie então no aprendizado de hoje, Jesus, que nós consigamos apreender seu pensamento, a sua moral, tudo aquilo que você deixou de exemplo para nós, pelo menos alguma coisinha hoje entre na nossa mente e toque a nossa consciência. Obrigado, Pai, por tudo isso que você disponibiliza para nós, tudo que já veio antes de nós e que é um estímulo para o nosso crescimento. Que assim seja. Capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Desigualdade das riquezas, o item 8. Se só for considerada a vida atual, é em vão que se procura resolver problemas como a desigualdade das riquezas. A primeira questão que se apresenta é esta: por que todos os homens não são igualmente ricos? Não o são por uma razão muito simples. Eles não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, sóbrios e previdentes para conservar. Além disso, é matematicamente demonstrado que a fortuna igualmente repartida daria a cada um uma parte mínima e insuficiente. Imaginando-se essa repartição feita, o equilíbrio seria rompido em pouco tempo, devido à diversidade de caracteres e atitudes. Imaginando-a possível e durável, cada um tendo apenas do que viver, isso seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que ajudam no progresso e no bem-estar da humanidade. Imaginando-se que ela desse a cada um o necessário, não mais existiria o estímulo que impele às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que ela se espalhe a partir deles, em quantidade suficiente, segundo as necessidades. Admitindo-se isso, pergunta-se por que Deus concede a riqueza a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. E aí também está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus, dando ao homem o livre-arbítrio, quis que ele conseguisse, por sua própria experiência, distinguir o bem do mal e que a prática do bem fosse o resultado de seus esforços e de sua própria vontade. O homem não pode ser fatalmente conduzido nem ao bem nem ao mal, pois assim seria apenas um instrumento passivo e irresponsável, como os animais. A fortuna é um meio de prová-lo moralmente, mas como também é, ao mesmo tempo, um poderoso meio de ação para o progresso, Deus não quer que ela fique muito tempo improdutiva, e é por isso que a desloca incessantemente. Todos devem possuí-la para poder servir-se dela e provar o uso que saberá fazer. Porém, como é materialmente impossível que todos a tenham ao mesmo tempo, e aliás, se todos a tivessem, ninguém trabalharia, prejudicando o aprimoramento do globo, cada um a possui por sua vez. Quem não a tem hoje já teve ou terá em uma outra existência, e quem a tem agora poderá não ter mais amanhã. Há ricos e pobres, porque sendo Deus justo, cada um deve trabalhar a seu turno. A pobreza, para uns, é a prova de paciência e resignação. A riqueza, para outros, é a prova de caridade e abnegação. Lamenta-se com razão o infeliz uso que certas pessoas fazem de sua fortuna, as ignóbeis paixões que a cobiça provoca, e pergunta-se se Deus é justo em dar riqueza a tais pessoas.
Se o homem só tivesse uma única existência, é certo que nada justificaria uma tal repartição dos bens na terra. Mas se, em vez de limitar a vista à vida presente, considera-se o conjunto das existências, vê-se que tudo se equilibra com justiça. Então o pobre não tem mais motivo para acusar a providência, nem para invejar os ricos, e os ricos não o têm de glorificar-se do que possuem. Se abusa da riqueza, não é através de decretos, nem de leis suntuárias que se remediará o mal. As leis podem mudar momentaneamente o exterior, mas elas não podem mudar o coração. É por isso que só se tem uma duração temporária e sempre vêm seguidas de uma reação mais desenfreada. A fonte do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda a natureza cessarão por si mesmos quando os homens moldarem suas relações pela lei de caridade. É interessante a gente refletir sobre essa questão da desigualdade das riquezas, porque às vezes a gente vivenciando um desses lados, a gente pode se indagar, né, sobre a justiça divina, porque a gente não consegue alcançar ainda o pensamento da justiça divina e não compreende que aquilo que a gente é submetido é para a gente se desenvolver como espírito. Muitas vezes a gente olha, né, aquele que materialmente é pobre como, né, uma criatura que foi condenada a viver dessa forma. Mas eu até gostaria de abrir um parênteses, um dos evangelhos que a gente fez nessa toada que a gente está falando sobre servir a Deus e a Mamon. A Regina fez uma colocação que eu gostaria de compartilhar, que eu achei muito interessante. Quando a gente olha para alguém que ele é, por exemplo, alguém de uma monarquia, né? Ele nasce rico e muito dificilmente ele vai passar por alguma necessidade. Então a gente olha às vezes para o pobre achando que ele está condenado, então o rico ele também não está condenado, né? Então é importante a gente refletir que não existe condenação para ninguém, né? Nós temos aquilo que é necessário para nós nos desenvolvermos. E às vezes, quando a gente está em posições opostas, a gente olha para uma determinada situação e ainda olha com a pobreza do nosso olhar, né? Com a pobreza da nossa interpretação. E eu acho que esse evangelho da noite de hoje, ele é bem amplo nesse sentido para a gente observar que não existe injustiça, coisa que a gente já tem noção e já sabe, né? Mas que claramente, pelo que ele traz aqui para nós, essa injustiça que a gente às vezes acha que existe e que não existe, ela é comprovada pela evolução do mundo, né? Quando a gente olha para a riqueza do mundo, a gente sabe que ela não seria possível de se distribuir para todos serem ricos, né? É uma utopia, é uma ilusão a gente talvez pensar dessa forma. Mas se a gente pensa dessa forma, o Espírito até traz aqui para a gente poder refletir que mesmo que se fizesse toda essa divisão, né, o valor talvez fosse insuficiente. Um ponto que também me chamou a atenção é que se todos nós fôssemos ricos e não tivéssemos necessidade de acrescer algo, nós estaríamos condenados à improdutividade, né? Ou seja, a gente ia querer simplesmente desfrutar e não trabalhar, porque a maior parte do pensamento das criaturas ainda é voltado para a ociosidade, né? A gente foge da lei do trabalho, né? A gente ainda não compreende a importância que tem o trabalho para nós na obtenção do sustento orgânico, mas principalmente como um processo evolutivo nosso.
Se por um lado aquele que possui a riqueza ele tem um compromisso com o progresso, aquele que não tem a riqueza ele também tem um compromisso com o progresso, como ele está colocando aqui, né? Paciência e resignação para quem não tem. E isso é um comprometimento com o progresso, não com o progresso exterior, é com o progresso íntimo de cada um de nós. Então, às vezes a gente acha que a gente está condenado a uma situação, se colocando de um lado ou de outro dessa situação que a gente está abordando hoje, que é a riqueza. Mas a gente não vê aquilo que a gente desenvolveu com a situação que a gente está vivendo. É isso que a gente precisa olhar, né? A gente é estimulado a trabalhar, né? A gente é estimulado a buscar os recursos, né? Porque o desenvolvimento do mundo, né, ele se fez dessa forma, né? Se a gente olha para milhares de anos atrás, a gente tinha que se esforçar muito para conseguir as coisas. Com o passar do tempo, isso foi se concentrando com aquele que teve mais inteligência, que usou mais esses atributos que Deus concede para todos nós. Mas ele coloca aqui, né, essa nossa diferença de inteligência, diferença de atividade, diferença no labor, diferença na previdência, né? Ou seja, em conservar aquilo que a gente consegue, né? Sobriedade, para usar bem aquilo que Deus está concedendo para nós, né? Então, são características que cada um de nós tem, mas elas são totalmente diferenciadas, né? A diferença de inteligência já faz com que a gente veja, né, que essas condições muitas vezes elas podem ser diferentes, né? Muitas vezes a gente não é ativo o suficiente para poder, né, angariar cada vez mais valores para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. E ele coloca aqui, né, que como existem essas diferenças, nós caminharíamos muito rapidamente para essa situação, que é uma situação onde haveria uma concentração, né? É interessante quando a gente olha para isso, porque se a gente observar o mundo, a gente vê isso claramente, né? A gente vê nos primórdios da humanidade, como eu falei, né? Aquele que às vezes ele começa a cuidar da terra, né? Começa a trabalhar a terra, vai produzindo, a partir da produção dele, ele vai fazendo as trocas com as pessoas. Então alguém que junta um pedaço de terra grande, ele é laborioso, é ativo, né? Ele vai ter uma produção e vai conseguir com isso, com essa produção, fornecer alimento, por exemplo, e o outro vai fornecer a construção, e assim vai, né? E nessa troca, né, há esse processo de desenvolvimento individual, há um crescimento individual e há um crescimento coletivo. Então a gente vê, né, que isso é extremamente importante para nós, mas que os pontos focais, eles são pontos obrigatoriamente de progresso. Então quando a gente olha para o Zaqueu, a gente vê, por exemplo, um exemplo para nós de ponto de progresso, onde ele estimula aqueles que estão à sua volta. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa de uma escola, né, que eles são donos de várias escolas e é uma empresa muito grande, e a gente estava conversando sobre, ele estava falando que o papel, né, deles é cada vez produzir mais riqueza, e essa riqueza ela é distribuída
entre todos aqueles que participam, são os funcionários, né? Aqueles que direta ou indiretamente eles participam da escola, né? Então há uma distribuição de riqueza, senão a gente acha, né? Está concentrando a riqueza ali, mas não há distribuição. Eles estão dando emprego, eles estão dando oportunidade para as pessoas se desenvolverem, né? Então é algo que às vezes a gente não para observar, né? Às vezes a gente olha de forma incorreta, né? A gente acha que simplesmente porque a criatura é uma concentradora de riqueza, que ela é somente usufrutuária da riqueza. E isso não acontece na maioria, né? A maioria é um gerador mesmo, né? Ele gera oportunidades, ele distribui as oportunidades. São poucos esses que muitas vezes concentram a riqueza e a utilizam da forma incorreta, né? Mas quem de nós não usa de forma incorreta a riqueza que possui? Muitas vezes a gente tem a riqueza da saúde e abusa da saúde, né? Abusa como da saúde? Não se cuidando, né? Usando às vezes complementos viciosos, né? Então, como que a gente administrar um corpo físico, que é uma riqueza para quem não tem saúde, a gente pode julgar aquele que materialmente às vezes tem uma fortuna e talvez a use errado. Então julgar, a gente não tem o direito de julgar ninguém, mas a gente tem que entender que sofre as consequências quando a gente é o mau administrador, né? Ou seja, eu estou recebendo aquela oportunidade e não estou fazendo nada com ela, então isso vai dar problema para nós. Mas que a gente possa olhar com o olhar correto para essa desigualdade e saber que nós temos condição de fazer de forma diferente.